Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa próxima aula. Hoje a gente vai ver número de oxidação, tá? O que ele é um número de oxidação? Ele é a carga elétrica que um elemento vai adquirir quando ele vai fazer ligação iônica, ou ele vai ter um caráter parcial quando ele faz ligação predominantemente covalente, tá? Então, ele é uma carga, tá? Ou positiva ou negativa. A gente tem uma tabela de Knox com os elementos que têm carga fixa, tá? Então, se os elementos fazem parte da família 1, que é metais alcalinos, eles têm carga mais 1. Isso se ele fazer parte de uma substância composta. Se eles forem metais alcalinos terrosos, família 2, carga mais 2. A prata vai ter carga mais 1, o zinco vai ter carga mais 2, o alumínio carga mais 3, o enxofre em sulfetos ele vai ter carga menos 2, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo têm carga menos 1. O hidrogênio, geralmente, ele tem carga mais 1, mas ele também pode ser menos 1. Menos 1 é quando ele está ligado à família 1 ou à família 2, tá? O oxigênio, geralmente, ele tem carga menos 2, mas ele pode ter algumas variações, tá? Se a substância é flor simples, o que é substância simples? Só tem um elemento químico, só tem uma letra maiúscula. O NOx dele é 0. E se ele for um íon monoatômico, o que é íon? Ele tem carga positiva ou negativa. Monoatômico quer dizer que ele só tem um átomo. O NOx dele vai ser a própria carga, tá? Eu coloquei uns exemplos aqui, ó. O Na, ele faz parte da família 1. Então, carga dele, mais 1. Então, NOx mais 1. Ele é um íon monoatômico, porque ele é Na mais 1 que apareceu aqui, ó. Íon porque ele tem carga, mono porque ele só tem um átomo, tá? O N2, ele não tem carga, então ele não é íon. Ele só tem uma letra maiúscula, então ele é uma substância simples, então o NOx dele é 0. O O2, ele não está com carga, então ele não é íon. Ele só tem uma letra maiúscula, ele só tem um elemento químico, então ele é uma substância simples, o NOx dele vale 0. O Fe não tem carga, então ele não é íon, ele está neutro, tá? Só tem uma letra maiúscula, então só tem um elemento químico, quer dizer que essa substância é simples, o NOx dele vale 0. O O-2 tem carga, então ele é íon. Ele só tem um átomo, então ele é íon monoatômico, própria carga. A carga dele é 2 menos, então o NOx dele é menos 2. O F-1, ele tem carga, então ele é íon. Ele só tem um átomo, então ele é monoatômico. Então o NOx dele é a própria carga. Se aqui é menos 1, a carga dele também é menos 1, o NOx é menos 1, tá? Agora, se a gente tiver composto molecular ou iônico, que a gente fala que é a substância composta, o somatório do NOx tem que dar igual a 0, tá? Eu coloquei uns exemplos aqui, ó. Imagina que a gente tem o CH4. Você vai sempre separar os elementos químicos, tá? Apareceu um elemento químico diferente, você vai passar um tracinho para separar, ok? Então, eu coloquei aqui ó, o C, separei, e o H, separei. O H, lá na tabelinha, a gente sabe que ele vale mais 1. E o C, ele não aparece na tabela. Então, ele é o X que eu quero encontrar, tá? Então, eu vou ter X. O H ele vale mais 1, só que aqui ele apareceu 4 vezes, então eu vou multiplicar aqui por 4. Então eu vou ter x mais 4 é igual a quanto? É igual a 0, porque substância molecular ou iônica, o somatório tem que dar igual a 0. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Quando eu isolo o x, tudo que está perto dele passa para o outro lado da igualdade com sinal contrário. Então, 4 estava positivo, ele passa negativo. Então, x nesse caso vale menos 4, quer dizer que o carbono tem carga menos 4. Se a gente colocar menos 4 mais 4, vai dar igual a 0, tá? Aqui, ó, separei também, ó, Ca do C do O. O Ca lá na tabela, ele faz parte da família 2, os metais alcalinos terrosos, então a carga dele é mais 2. O C não aparece na tabela, então ele é X. O oxigênio na tabela, ele é menos 2, então eu já coloquei os NOx conhecidos, e o desconhecido sempre vai ser X. Aí o que eu vou fazer? O Ca é mais 2, o C é X e o O vale menos 2. Só que ele apareceu quantas vezes? 3 vezes, então fica 3 vezes menos 2. Eu vou fazer o somatório de todos esses valores, ó. Mais 2, mais X, menos 6, certo? Aqui seria mais menos 6. Mais vezes menos ia dar menos, então já coloquei o menos 6 direto. Por que desse zero? Porque todo somatório tem que ser igual a zero, tá? Isolo X. Quando você isola X, todos os sinais mudam, os termos mudam de sinal. O 6 estava negativo, ficou positivo. O 2 estava positivo, ficou negativo. Sinais contrários subtrai e conserva o sinal do maior, que é mais 4. Então, achou que o X aqui vale mais 4. Aqui, ó, separei de novo os elementos, o Na, do P, do O.
O Na está na tabela, ele faz parte da família 1, então ele é mais 1. O oxigênio está na tabela, ele é menos 2. E o P não está na tabela, então ele é X. O que eu vou fazer? O Na vale mais 1. Quantas vezes ele apareceu? 4 vezes, então fica 4 vezes mais 1. O P é X. Quantas vezes ele apareceu? 2 vezes, então 2x. O O é menos 2 vezes 7, porque ele apareceu 7 vezes, então 7 vezes menos 2. Vou fazer o somatório disso tudo, tá? Então fica 4 mais 2x mais menos 14 fica menos 14. Por que igual a zero? Porque tem que ser igual a zero o somatório quando ele é molecular ou iônico, substância composta, tá? Vou isolar o x. Tudo que está próximo dele eu passo para o outro lado da igualdade com sinal contrário. O 4 está positivo, ele passou negativo. O 14 estava negativo, ele passou positivo. Então, eu vou ter 14 menos 4 vai dar 10, tá? Por que está sobre 2? Porque eu tenho que continuar isolando o x. O 2 está acompanhando ele multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, ficou 14 menos 4, que é 10, dividido por 2. Por que o sinal positivo? Porque o maior era positivo. Então, o nosso x é igual a mais 5. Então, a carga aqui é mais 5, o NOx é mais 5. Não esqueça de sempre colocar o sinal, porque aqui é NOx, tá? Dá positivo, tem que colocar o sinal de mais. Não pode ignorar o sinal, porque o NOx ou ele é positivo ou ele é negativo. Ele não pode ser sem sinal, ok? Agora, se a gente tiver um íon composto, o que é o íon composto? Ele vai ter carga e ele vai ter mais de um átomo, tá? O mesmo procedimento, a gente vai separar aqui, tá? Só que agora o somatório não vai ser mais igual a zero. O somatório vai ser igual à carga daquele íon, ok? Então, eu separei o N do H. O N não tem na tabela, ele é X. O H está na tabela, ele vale mais 1. Quantas vezes o H apareceu? 4 vezes, certo? Então, 4 vezes mais 1. Ó a carga dele aqui, ó, mais. Coloquei o igual a mais. Eu peguei o X mais 4 é igual a carga, mais. Não tem nenhum número acompanhando, vira 1, tá? Para você isolar o X, coloquei essa carga aqui, tá vendo? Para isolar o X, tudo que está perto dele muda de sinal. O 4 estava positivo, ele passou negativo. Carol, por que esse 1 não mudou de sinal? Porque ele já estava do outro lado da igualdade, ele não precisa mudar de sinal, tá? Então, ficou mais 1 menos 4. Sinais contrários subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é negativo, então deu menos 3. Quer dizer que o N aqui tem que dar menos 3, tá? Aqui, ó, outro exemplo. Separei o P do O. O P ele não apresenta na tabela, então ele é X. O O, ele está na tabela, ele vale menos 2. Ele aparece 4 vezes, então eu multipliquei por 4, tá? Então, eu tenho x menos 8, porque é 4 vezes menos 2, é igual à carga. A carga aqui, ó, é menos 3. Então, eu coloquei igual a essa carga, porque ele é íon, tá? Ele só é igual a zero quando ele é substância composta. Ele não pode ter carga. Vou isolar o x. O menos 3 permanece menos 3, porque ele já está do outro lado da igualdade. O menos 8 vai para o outro lado como mais 8, ok? Sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, então deu mais 5. Quer dizer que esse P vale mais 5, tá? Então, essa foi a nossa aula de NOx. Espero que tenham entendido um conteúdo bem simples. Se cuidem, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.